aqui. Bom, pessoal, é com muita alegria que a gente está aqui junto, né? Em mais um encontro. É com muita alegria mesmo que a gente está com vocês. Esse tem sido um processo bem interessante, né, para todos nós. Esse compartilhar de conhecimentos, né, ao redor aí da fitoterapia. Então, isso nos alegra muito, mas muito mesmo. Então, esse é o nosso segundo encontro, né? Vou passar só algumas informações sobre esse curso. Então, esse é o curso de atualização em fitoterapia, aspectos farmacêuticos e fitoquímicos. É um curso em formato EAD, modalidade de atualização, com tutoria, e é promovido pelo Ministério da Saúde em parceria com a Fiocruz de Brasília e também a Universidade de São Paulo, a USP. O objetivo do curso é capacitar os profissionais farmacêuticos do SUS sobre aspectos farmacêuticos e fitoquímicos relacionados à fitoterapia. Então, nós vamos ter 3 encontros, tivemos um, esse é o segundo, e o próximo será no dia 16/10, né? Nesse mesmo horário, das 20 às 22 horas. Desculpa o barulho. E assim, existem algumas informações que nós gostaríamos de passar para vocês antes da gente iniciar o nosso trabalho. Mas vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Então, o curso ele teve início, né, no dia 3 de setembro, ele tem uma carga horária de 90 horas, e no dia 26 e 27/10, vocês terão a avaliação final, e no dia 28 e 29 também é para a avaliação final, mas é para aqueles participantes que tiveram um problema técnico com o AVA, com a plataforma. Então, marque a data, né, do dia 26 e 27/10 para vocês entregarem essa avaliação final e então pegar o certificado de vocês, tá? Então, os critérios de avaliação consistem no aproveitamento mínimo de 70%, e isso inclui, né? Isso é calculado sobre a nota da verificação de aprendizagem, que tem peso 2, que são essas atividades que vocês fazem no final daquelas leituras, daquelas apostilas, né, daquele material teórico. Isso, então, tem peso 2. E também a participação desses encontros síncronos, que eles são, na verdade, obrigatórios, e tem peso 1, porque a gente faz uma avaliação da participação de vocês. Essa presença é obrigatória, mas a gente sabe que existem problemas, né? Tem aí os seus contratempos, muitas vezes a gente não pode participar desses encontros. Então, foi realizada a possibilidade de fazer, então, uma tarefa substitutiva. Então, vocês assistem, né? Vocês podem assistir às apresentações, o encontro, e fazer, então, essa tarefa que existe um modelo aí publicado lá na plataforma, tá? E vocês podem anexar esse trabalho de vocês por lá também. E a gente vai fazer a avaliação. Vocês lembram que no nosso primeiro encontro nós fizemos uma sugestão, né, de combinados entre a gente, e fica eles aí, né? Acho que assim, um dos mais importantes é a gente manter realmente o compromisso desse horário, né? E também convido vocês a virem às câmeras para a gente se conhecer e que a gente tenha um feedback respeitoso, porque aqui a gente está para poder, na verdade, trocar conhecimentos. E também existe as informações que nós publicamos no fórum e também no grupo de WhatsApp, tá? Que fica aí para vocês poderem entrar em contato com a gente também. No nosso primeiro encontro, nós fizemos uma rodada de apresentações. Eu vou convidar aqui aqueles que não estiveram conosco, né, no nosso primeiro encontro, para que vocês se apresentem, dizendo o nome, a instituição que vocês estão vinculados, como nós fizemos, né? E também a cidade que vocês estão situados, para a gente conhecer e compreender como que está o nosso grupo. Então, que vocês fiquem bem à vontade para fazer essa apresentação, tá? Quem aqui não esteve no nosso primeiro encontro e gostaria de se apresentar, por favor?
Vocês estão muito tímidos. O pessoal tá tímido, né? Vamos aquecer, gente. Nós somos todos amigos, todos num barquinho só, então vamos nos conhecer. Isso é muito importante. Eu falo que quem trabalha com fitoterapia, a gente não é muito, viu? Nós não somos muitos, não. Então a gente tem que se conhecer mesmo. Então vamos lá, vamos nos apresentar. Alguém falou aí que tá com o microfone com problema. É a Lília, ela está com a câmera. Não, é o Luiz, que está sem microfone também. A Lília está sem câmera e microfone. Ela está tentando lá. Então, alguém gostaria de se apresentar? Muitas carinhas aqui eu já lembro. O Cristiano está no hospital e ele não vai conseguir falar. Tá tudo bem. Ninguém vai se apresentar hoje, então? Tem uma pessoa com a mão levantada. Clarice, Ele- você pode me ajudar quanto a essa tecnologia, por favor? Quando tiver alguém com a mão levantada, porque eu não consigo enxergar isso daqui. É, Tá. quem é, pode falar. Você pode me ajudar? Oi, eu estou esperando só o pessoal se apresentar. Era uma dúvida Ah, com tá. a sua fala primeira. Ah, tá. Você quer falar, Meriane? Pode? É porque você falou sobre. Eu vi no final de cada aula, né? Tem Uhum. exercícios ali para fazer, certo? Era esses que você estava se referindo, porque nas apostilas não tem. Não. É, você, Era isso para entregar? não, não. Essas atividades que existem no final das apostilas, essa é o que a gente fala da verificação. É no final tem peso, é o peso maior, peso 2, que são de múltipla escolha, não é isso que você está falando? No final das aulas, não Isso, das apostilas, né? isso, Das aulas isso, tem exercícios de múltipla isso. escolha. Eu falei apostila porque para a gente foi apostila, mas é das aulas, é isso mesmo, porque é tudo informatizado, né? Tem interações, mas é isso mesmo, Sim, são as aulas, é isso. mas aquilo ali tem que baixar e entregar ou Não, aquilo lá você já não, né? faz e já é computado. O que tem que entregar as pessoas que não participam desses encontros simples, entendeu? Assim, tá. Aí tem que entregar uma tarefa, porque os encontros contam como presença e elas são obrigatórias. Aí essa tarefa conta como presença também, porque a gente sabe que existem pessoas que não podem comparecer, né? Então, é nesse sentido, ficou claro agora? Entendi, tá. Obrigada, viu? Nada. Quem gostaria de apresentar? Se vocês não quiserem, a gente respeita a decisão de vocês. Ó, eu vou passar para vocês aqui um levantamento que nós fizemos aqui na segunda-feira, porque eu acho que esse feedback é muito interessante, depois eu gostaria de escutar vocês também. Porque esse é um modelo, né, de curso, e provavelmente isso vai crescer muito em relação a esses temas, né, de fitoterapia. Então, ó, as salas, elas são formadas por 40 participantes, né, 41 com a tutoria. Então, o nosso grupo, que é a turma J, a gente pode considerar que tem uma boa adesão ao curso. Então, desses 40, 21 participantes já completaram 50% ou mais as atividades do curso. Mais de 50%, né? 13 participantes completaram menos de 50% das atividades do curso. E 5 participantes ainda não acessaram a plataforma. E um participante desistiu do curso. Isso até segunda-feira. A gente pode dizer que nós já estamos aí praticamente na, quase na fase final, né? Nós temos mais um encontro, acho que só mais 2 semanas, acho que é no final, como é que é? O nosso próximo encontro é no dia, deixa eu ver aqui no dia Próximo encontro vai ser no dia 16. 16, né? Isso. E aí depois vocês têm o restante dos dias para poder finalizar, que vai ser no dia 26 e 27 do 10. É isso.
Isso, 16/10 é o nosso próximo encontro, ok. Então, fica aqui, eu vou deixar só uns minutinhos para a gente. Eu queria ouvir o feedback de vocês. Isso é muito importante para nós, para a gente começar, então, as nossas discussões em relação aos casos clínicos. Vocês gostariam de nos dar um feedback? Milene, Sim, Larissa? Larise, eu confesso que estou apaixonada. Estou muito encantada pela proposta do curso e já queria mais, já quero mais. Será que vai ter mais? Vai ter continuidade? Vou ficar na torcida que tenha, porque assim tá muito gostoso, principalmente para a gente. Eu acredito que todos aqui estejam na correria, trabalho, Uhum, casa, filhos, né? Mas a gente com essa modalidade a gente consegue tirar um horáriozinho ali do nosso dia, a cada 2 dias ou a cada 3 dias, acessar, revisar, estudar mais, procurar aprimorar. Eu, particularmente, a minha correria é muito grande, mas eu ainda consigo dessa forma. E esses encontros, assim, apesar são maravilhosos também. Por mais, foram 3 encontros do curso todo, né? Esse é o uhum, segundo, o nosso terceiro vai ser no dia 16, sim. e eu acho perfeito. Pelo menos, para mim, está sendo muito satisfatório. E gostaria muito que tivesse continuidade. É isso que a gente espera também, viu, Larissa? A gente espera muito. Oi, Milena, só para dizer que teve participantes que se apresentaram no chat. E o Luiz está com uma dúvida na avaliação final. Ah, tá, o Cristiano, né? Ele é do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Cristiano. O Luiz também. Trabalho no hospital. Luiz, como eu falei, a avaliação final ela vai acontecer no dia 26 e 27/10, tá? No dia 16 agora do 10 é o nosso último encontro ao vivo, tá? Mas aí vocês têm uma avaliação final para pegar o certificado, tudo certinho, e isso ocorre no dia 26 e 27. É isso. Talvez eu misturei um pouco as datas aqui, vocês me perdoem. Então tá. Alguém gostaria Professora, de... Oi? eu, Herbenio, Oi, Herbene, diga. não, meu feedback é mais de agradecimento, né, ao Ministério da Saúde pela oportunidade de apresentar mais esse curso e que continue, né, com novas ações desse tipo. E é isso, e com esse objetivo, né, de capacitar essa leva de profissionais farmacêuticos que estarão capacitados, né, a praticarem, né, as suas atividades com desenvoltura, né, com mais acerto, proporcionando aos nossos usuários do SUS, né, um atendimento de qualidade. Uhum. Sim. A plataforma eu acho assim, de fácil aplicabilidade, de fácil acesso, e assim, contém todas as orientações possíveis. Então, assim, parabenizar a turma da fitoterapia do Ministério da Saúde e aos professores envolvidos na condução desse curso. Obrigada, viu, Herbene? Obrigada mesmo. Mais alguém gostaria de falar? O meu feedback também é mais de agradecimento e de votos que o curso avance, no caso, no sentido de da gente ficar ainda mais seguro da prescrição, e te agradecer da tua disponibilidade e a tua receptividade com a gente e de estar sempre à disposição e sendo sempre muito assim, desse teu jeitinho, sempre querendo abraçar a causa, de
de chamar a gente para a causa, para participação, enfim. Inclusive, esse curso também será muito bom para quem trabalha na área magistral, que eu dei uma olhada, não, a parte de farmacotécnica que tem ali é bem voltada para a área magistral, e eu achei muito bom, assim, eu almejo a área magistral, hoje estou na indústria, mas é bem aplicável, assim, para a área magistral, e eu achei muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Clarice. Obrigada mesmo, tá? Pessoal, tem algumas pessoas conversando aqui no chat. Se vocês quiserem abrir as câmeras, quiser conversar também, eu tenho muita dificuldade de olhar aqui o chat, viu? Espero que vocês me sinalizem, tá? Alguém mais gostaria de... Milene? Oi, Eu, Lilian. Milene? Tá Sim. me- agora... Ah, então, eu não consegui participar do primeiro encontro, estava tentando aqui arrumar meu microfone, a câmera não deu mesmo, mas eu falo de Curitiba, eu sou farmacêutica da atenção primária aqui do SUS, da região metropolitana, e em relação ao curso é maravilhoso, né? Maravilhoso para a gente poder orientar os pacientes, quem sabe futuramente aí, tanto não só aqui em Curitiba, região metropolitana, mas no estado do Paraná a gente ainda não tem uma farmácia viva com tanta terra produtiva, né? E ideias, compartilhando aí com o pessoal, excelente. Obrigada, Lilian. Obrigada. Eu gostaria, Milene, de apresentar meu feedback. Boa noite, né? O meu feedback é no sentido de se alinhar muito, né, em relação ao feedback dos demais aqui presentes, né, no sentido do agradecimento, né, ao Ministério da Saúde, aos profissionais envolvidos, né, como um todo, e na torcida para que venham outros. Sim, obrigada, viu, Amária? Foi a Josielma que perguntou, né, se haverá proposta de novos cursos. Esse é, sim, o grande objetivo, esse é um nosso protótipo, vamos dizer assim. Existe aí novos cursos, com certeza. A gente tem observado que a fitoterapia tem ganhado um corpo, né, no nosso país, essa é a verdade. E as farmácias vivas, como farmacêutica, eu digo, acho que é a nossa grande saída para a gente ter a prescrição aí de produtos com qualidade, sabe? É pela nossa experiência mesmo. Então, é isso. Terão muitos outros cursos, a gente espera sim, tá? Mas alguém gostaria de dar um feedback aí para a gente? eu não consegui ativar minha câmera aqui, por isso eu tô com a câmera fechada. Sim, Eu Miriam. gostaria muito de parabenizar a equipe, as aulas, principalmente a parte de farmacognosia, ela está muito boa, conteúdo muito bom. E é muito bom ter esse conteúdo assim, por conta até dos novos currículos de farmácia, né? Farmacognosia e a botânica, elas perderam muito com a reforma curricular que já vem acontecendo ao longo dos anos. Então, assim, é muito bom, foi um conteúdo muito bacana que vocês produziram, e eu só tenho a agradecer e parabenizar por essa contribuição para reforçar, né, o aprendizado e a educação continuada dos profissionais farmacêuticos. Obrigada, Miriam. E durante a leitura de vocês desse material teórico, se vocês, assim, perceberem algum erro, né, alguma forma, né, de alteração, vocês podem nos sinalizar, porque isso tudo está num processo de construção. E é um curso para nós, né, para nós farmacêuticos. Então, o que vocês sentirem de necessidade, vocês nos sinalizem, por favor, tá? Para que a gente possa passar aí para o pessoal responsável, tá bom? Bom, já são 8h25, eu acho que a gente já pode começar, então. Nós trouxemos 3 casos clínicos.
Eu compartilhei com vocês, né, no grupo de WhatsApp e também lá no fórum. Eu espero que vocês estejam, assim, tenham tempo, né, de ter lido isso, mas se não tiveram também está tudo bem, a gente faz essa discussão aqui agora, juntos, e a gente vai com certeza aí somando, esses conhecimentos. Então, eu vou compartilhar com vocês. Agora que eu não vejo nada mesmo, eu só vejo essa tela. Se tiver alguém aí que queira falar, de repente não levante a mão, mas já abre o microfone, tá? Para a gente poder seguir bem com as nossas discussões. Então, hoje o nosso tema é sobre farmacotécnica na fitoterapia. No outro encontro, nós falamos de boas práticas, né, que envolveu aí tanto colheita, cultivo, secagem, identificação botânica, né, então foram bastantes aspectos que nós falamos no nosso primeiro encontro, e a primeira etapa, a próxima etapa, vamos dizer assim, seria a farmacotécnica desses produtos, né? Então, vamos lá. Então, nosso primeiro caso, opa, é esse aqui. Então, vamos lá. Caso clínico 1. A paciente MA, vocês estão conseguindo ver direitinho essa prescrição? Sim. Tá bom. Deixa eu tirar um monte de coisa aqui da minha tela. Vamos lá. A paciente MA, 28 anos, comerciária, chegou em uma farmácia com a seguinte prescrição do fitoterápico valeriano, vide prescrição. Então, diante dessa prescrição, quais são, né, as informações que tem aqui que servem de alerta, ou se essa prescrição está correta? Considerando a situação descrita, quais as ações que o farmacêutico deve tomar para garantir a correta manipulação ou a dispensação do fitoterápico para a segurança desse paciente? Então, diante dessa formulação, o que que a gente pode... Está tudo bem, pode ser dispensado, ou se existem alguns critérios aqui que a gente precisa avaliar. Milene, Larise? eu coloquei algumas observações. Posso citá-las? Claro, fique à vontade. Pronto. Perante a prescrição, eu coloquei assim, que olhando pela a monografia farmacopeica, né, de cada espécie, Uhum. não está utilizado aqui o nome científico para prescrição. Está só valeriana, 200 miligramas, e está 90 comprimidos. Coloquei outra observação aqui, que seria qual parte vai ser utilizada, né, para fazer essa manipulação. Vai ser a raiz, geralmente é utilizada mais a raiz, vai ser as folhas, né? A preparação vai ser em extrato seco, no caso, pó. Qual o recipiente que vai ser utilizado para fazer essa preparação? Uma coisa que me chamou muita atenção, aqui ela está em comprimido, só que a valeriana em extrato seco, ela é uma substância higroscópica. Ela absorve muita umidade do ar. Então, será que não seria melhor colocar ela em cápsula para que o recipiente faça a estabilidade melhor? Porque ela em comprimido, como ela é uma substância que absorve muita umidade do ar, a proporção seria que ela oxidar mais rápido e não ter uma estabilização melhor dentro do recipiente. Então, uma das observações que eu coloquei seria qual a parte a ser utilizada, se vai ser o extrato seco ou o recipiente que vai ser utilizado, que o recipiente a gente tem são 4 tipos de recipiente. O anfifílico, que é de alta estabilidade, que ele tanto absorve na região hidrofílica e hidrofóbica. Uhum. Tem o lipofílico, que já é de baixa estabilidade, que a finalidade dele é solúveis em lipídios, em gordura. Tem o hidrofílico, que é de alta estabilidade, que é mais solúvel em meio aquoso. E o hidrofóbico,
que é insolúvel em água, mas solúveis em lipídios e solventes orgânicos. Eu só quis citar eles. Ok. E também qual seria o antioxidante a ser utilizado? Falei demais, né? Nem pausei. Passada. Tudo bem. Mais alguém? Eu gostaria de... Eu acho que faltou também Oi, eu gostaria. Tá. faltou a duração do tratamento. Uhum. Não especifica para quanto tempo o paciente deve utilizar. Sim. Faltou também o carimbo, né, do prescritor, assinatura, data. Ok. Eu tinha colocado aqui também, falei essa questão, né, que o nome popular ele pode vir, né, mas o obrigatório mesmo é vir o nome completo da espécie, Uhum. que não veio, né? Sim. Ali, no caso, já com o tempo de tratamento, eu já entendi que seria 30 dias, porque é 3 vezes ao dia, e pediu para manipular 90 comprimidos, né? Uhum. E aí, olhando os protocolos, o uso recomendado máximo é até 4 semanas mesmo. Mas faltou ali indicar, né, perguntar para o paciente para que seria usado, Uhum. porque parece ter uma subdose ali, né? O prescritor colocou usar 0,2 gramas e para a maioria da que é utilizado, a dose ela é de 0,3 a 3 gramas, né? Por dose, não por dia, né? Por dose. Então, estaria numa subdose. Já essa parte de como vai preparar, se é extrato seco, se não é, se é cápsula ou não, eu penso que o prescritor não vai colocar isso na prescrição, porque ele nem sabe, né? É uma parte farmacotécnica que é nossa. Então, eu também fico nessa dúvida se teria que estar isso na prescrição. Eu entendo que seria só o carimbo mesmo, igual o colega falou, assinatura, e colocar ali o nome da espécie mesmo, né? Uhum. Até mesmo a questão da parte da planta, né? A valeriana, de acordo com a indicação, a gente tem que saber o que usa, que a gente vai manipular, né? Ele prescreveu o fitoterápico. Então, assim, eu particularmente não vejo falta de tempo de tratamento, porque 90 comprimidos, 3 vezes ao dia, 30 dias. Uhum. Aí eu acho que em termos de receita é isso. Agora, em termos da manipulação, que é a nossa parte como farmacêutico, aí eu concordo também com a colega, né? Saber o que a gente vai utilizar, né? Se é extrato seco, qual que é a melhor forma, mas também saber a indicação, né? Perguntar para o paciente. Essa questão da cápsula também é muito interessante, não tinha reparado nisso. Uhum. E acho que era mais isso mesmo, a questão do envasamento depois, né? Se vai utilizar, por exemplo, se for higroscópico, colocar uma sílica de repente junto para não deixar a umidade do ar entrar. Fui mais por esse lado, assim. Aí eu queria saber de vocês a respeito da prescrição. Tá? Dá para tirar o tempo de tratamento pela quantidade total de comprimidos ou teria que pôr mesmo? Pela resolução, a 586, pede para colocar a duração do tratamento. Pede para colocar. Inclusive na aula de farmacoterapia fala que é obrigatório colocar a duração do tratamento. Porque mesmo apesar de ter 90 comprimidos, um comprimido 3 vezes ao dia, mas tem que estar bem claro Sim. para o paciente, não só para o farmacêutico. E Mas aí, a prescrição ela é uma orientação para o profissional que vai manipular e para o paciente que vai utilizar esse medicamento. Então, ele não pode deixar Então, dúvidas. é que eu atuo muito Milene, com dispensação, né? Tipo assim, na Milene, rede pública, se a gente fosse barrar isso daí, a gente não ia atender ninguém, então, né? Então, pensando numa farmácia viva, é. se não é uso contínuo na prescrição, você vai liberar só os 90 e não tem como a pessoa usar por mais de 30 dias, Não, deixa eu né? só Se ela falar. vai seguir. Deixa eu só nivelar assim, um pensamento. Aqui, esse receituário, a gente não consegue nem entender se é um medicamento industrializado, se é manipulado, Isso que eu ia falar, Milene. ou se é de farmácia viva. Não dá para a gente entender, não Não ficou dá. claro, né? Se ele leva, por exemplo, numa farmácia com manipulação, ele não vai conseguir comprimido. Sim, Só Eu se até ela tiver, é né? difícil. Primeiro eu ia de fazer essa tudo, colocação também. Eu né? estava aguardando para chegar a Eu minha acho que vez. assim, o mais importante aqui, que eu acho assim de cara,
assim, não sei se foi omitido de propósito, né? Os dados do prescritor aí com carimbo e assinatura. Sei de cara, né? Acho que é unânime. A grande questão, primeiro, é parte utilizada, né? E também a forma farmacêutica, se é o pó da planta, se é extrato, entendeu? Isso aí vai fazer total diferença se você vai dizer se é subdose ou não, entendeu? Para um Meli, extrato seco, por exemplo, a dose mínima é 125 miligramas. Se for para um pó, é 300 miligramas a 1 grama. Então, pó da planta é uma coisa, extrato seco é outra. Né? Então, assim, das questões aí, o prescritor, ele não vai saber quais os recipientes tem que colocar. Isso não vai na prescrição, entendeu? Isso não Ele existe. não vai saber se é comprimido ou cápsula também, Claro! gente. E aí, Sim, então assim, é isso, ele ter ciência, se você recebe lá Valerimed, sei lá, que é, né, similar da valeriana em comprimido revestido, ele vai encontrar isso em drogaria, em farmácia comunitária, mas não em manipulação, né, a não ser que, sei lá, manipulação high-tech, mas quem eu é que acho que levantou é a isso. mão? Milene, Sim. Ricardo, Oi, Ricardo. Oi, tudo bem? Tudo bem? É, no formulário fitoterápico, está Uhum. falando o seguinte: extrato seco, 420 miligramas, recipiente para uma cápsula, Uhum. né? É o formulário que está Sim. falando isso, né? É, Isso. Isso aí está falando de formulações contidas no formulário, isentas de prescrição médica, né? Porque o que está no formulário são isentos, a gente sabe disso. não, não, tudo bem. Sim, E sim. outra coisa, acho que depois uma outra condição que tem que ser levada em consideração são os usos concomitantes, né? Porque está comentando a segurança do paciente, né? Uma parte talvez mais clínica, falar que evitar o uso concomitante com barbitúrico, benzodiazepínicos e assim por diante, né? Com certeza, Ricardo, isso é o cuidado farmacêutico. A gente tem, É, né, o cuidado eu acho que farmacêutico. é a parte farmacotécnica. Aqui, desculpa, ele está falando, talvez nem todos conheçam, né? Está falando da farmácia da natureza, né? E é uma farmácia viva, né? Sim, sim. Em Não, mas jogar. assim, Ricardo, faz de conta que não é uma farmácia viva. Ah, tá, tá ok. É porque quem faz esses formulários e quem é responsável pelo curso é o professor Fábio. E ele faz Hum, atendimento nesse ambulatório, tá? aham, Mas assim, vamos dizer que a farmácia da natureza seja um outro posto de atendimento. A gente está ok, trazendo ok. aqui só essa Tá, questão da valeriana, né? tá. Para a gente entender se isso é manipulado, isso é industrializado, como que a gente vai se comportar diante disso que acontecer no nosso dia a dia. Porque isso vai Uhum. acontecer, isso acontece, né? Para quem tem a prática, Sim, sim. isso acontece no nosso dia a dia, Não, tá certo. tá bom? Não, era Ô, só isso. gente, só uma dúvida, né? Porque, assim, Sim, no caso de um prescritor médico, né? No caso, assim, porque esses isentos de prescrições a gente também pode prescrever, né? sim. Então, assim, no caso, a minha dúvida eu estou de acordo com tudo que falaram, carimbo, assinatura, nome da espécie completo, tudo mais. Aí, por exemplo, se é pó ou extrato, né, vai depender mais ou menos ali também da indicação terapêutica, certo? Vamos supor que ele fez tudo certo, ele carimbou, ele assinou, colocou ali o nome da espécie e tal. Aí ele não colocou se era pó, se era extrato seco. Daí já não dá para fazer, né? Uhum. Porque aí você não sabe o que ele está querendo. Mas aí vamos colocou tudo certo, mas colocou comprimido. Daí você não pode manipular em cápsula? Tipo assim, teria que voltar para o prescritor para ele mudar para cápsula. O É que você isso, né? pensa sobre isso? Eu acho que é Porque é isso. uma questão de estabilidade, né? De usar a cápsula. Não é liberação controlada nem nada, é só estabilidade. Não dá para fazer isso em comprimido normal. Então, assim, aí a gente Gabriela, não eu acho, tem acredito autonomia. que sim, viu? Eu entraria em contato Eu e entraria em contato e falar, ó, isso, não dá, pode ser, só tem cápsula. Mas eu não isso. recusaria mandar o paciente voltar para o médico só porque tá em Então, cápsula e não comprimido, entendeu? Isso. Tipo, Eu esse faria a mesma coisa. sim. E aí, Gabriela, é muito interessante isso que a gente está discutindo, isso que você trouxe,
Porque se a gente for, e com certeza, um receituário desse, o nosso primeiro ato seria realmente conversar com esse prescritor e documentar isso, né? Porque mandar esse paciente de volta parece que não tem sentido, porque isso parece que cabe, parece não, cabe a nós resolver esse impasse, né? E aí eu trago uma outra informação para vocês. Essa abreviação CP é muito subjetiva, será que é cápsula ou comprimido, né? Então, naquele vocabulário da Anvisa, cápsula é CAP, comprimido é COM, que é com. Então, assim, é claro que a gente pensa, nossa, mas tem que padronizar isso tudo? Então, mas para ser uma linguagem, para que a gente entenda e para que todo mundo faça igual padronizado, seria sim interessante que seja dessa forma, porque se for uma pessoa que não compreende, é cápsula e comprimido isso daqui. Porque o industrializado só existe comprimido, certo? Até onde eu sei, né? Mas pode ser feito cápsula. E aí? Milene, Sim, eu acrescentaria mais uma questão. Eu entendo que é muito importante, onde consta 3 vezes ao dia, né, esclarecer ao usuário que se trata de dar um espaçamento de 8 horas, né, a cada horário da administração, né, porque muitas vezes 3 vezes ao dia, o que é que o paciente entende? Depois de café, depois de almoço, depois de janta, e nem sempre vai existir o intervalo de 8 horas. sim. Aí. É muito importante isso que você falou, Almaire, até eu fiz uma anotação aqui, ó, na RDC 26 de 2014, que é sobre registro, né, dos fitoterápicos e das notificações dos PTF. Então, eles falam que, como que a gente tem que falar sobre essa frequência de administração? Não usar dessa forma 3 vezes ao dia, mas usar ou minuto ou em horas, porque o mais explica-se melhor como que é o tratamento, porque 3 vezes ao dia, eu posso tomar 9 da manhã, meio-dia e 1 da tarde, né? Então, assim, por mais que a gente explique, por mais que a gente execute o cuidado farmacêutico com esse paciente, mas é interessante que realmente esses intervalos sejam em horas. É muito importante isso. Mais alguma coisa, pessoal? Gente, tira só uma dúvida para mim de novo. Eu tô meio lerda hoje, gente. Paciência. Ó, então, ali o que faltaria na receita é colocar, não o recipiente em si, mas além do nome completo, o carimbo, assinatura, seria colocar também se é extrato seco ou pó. É isso? É interessante isso, dizer, né, como que essa forma farmacêutica porque pode ser pó, pode ser droga vegetal, que é o pó, pode ser extrato seco, o que que é? Entendi. Mas aí, no caso, se ele não colocar, aí não faz? É Entra em isso que a gente falou, né, contato? Gabriela? Tem que entrar em contato com ele para a gente saber o que que ele deseja. Ah, então belezinha. Era só essa dúvida mesmo. É entrar em contato e notificar isso, né? No caso do estabelecimento, notificar que entrou em contato com esse médico. Deixar registrado, né? Deixar registrado, sim. É Tá, isso. joia, então. Mas não é, então, um item obrigatório. Essa parte ser extrato ou pó. É obrigatório, Ah, sim. tá. Porque tem que Então, o ter. correto seria já vir isso pra gente, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Tá, joia, então, pessoal. Obrigada, viu? Professora, só uma observação, que teve a primeira colega que começou a fazer as colocações, ela falou sobre comprimidos. Enfim, todos sabemos que a farmácia de manipulação não faz comprimidos, mas ela falou também que se fosse comprimidos é um pó muito higroscópico, porque absorve muita umidade. Normalmente não, os comprimidos industrializados, eles têm revestimento. Então, esse revestimento ele é
justamente a proteção do núcleo que seria o extrato, né? Então, não tem tanto perigo tanto risco de higroscopia, né? Do comprimido adquirir umidade. Só para... Em relação ao comprimido e à cápsula, essa diferença que você está falando. Não, sobre o comprimido, né? O comprimido industrializado, ele não tem tanto risco de adquirir a entendi. umidade, porque ele tem o revestimento, né? Ele tem uma capa, vamos dizer assim, acho que todo mundo me entende, sobre revestimento, que protege o núcleo ali com a formação do comprimido, que tem ali o extrato e todos os recipientes, né? Então, o comprimido não teria esse risco de higroscopia, né? E eles normalmente também são em blister, também em blister, aí não também tem mais uma proteção contra a umidade. A cápsula a cápsula eu acho que não tem, dependendo do recipiente, às vezes até do extrato de ter essa parte da reação de umidade, né? Mais no magistral, acredito, mais no manipulado. É interessante isso que você está trazendo, Clarice, porque eu fui fazer um levantamento, né, dos fitoterápicos industrializados que tem de valeriana, e eu praticamente, assim, do que eu achei é tudo em comprimido, né? Então, pode ser que seja isso mesmo, né? Você tem experiência com indústria? É você, né? Aham. Então, pode ser, Inclusive, às vezes, a estabilidade a disso, gente né? não tem valeriana lá, a gente tem ginkgo, castanha da Índia. Valeriana a gente não tem. E passiflora também a gente tem. Mas são todos comprimidos revestidos em blister. É interessante, né? Então, assim, por que todos são em comprimido? Existe aí algum porém sobre isso, né? São pós bem higroscópico, bem como a colega estava falando, assim, ainda enfatizo mais pelo ginkgo. O extrato seco do ginkgo é muito higroscópico, é um comprimido bem delicado de se fazer, assim, mas são manipuláveis, né? A gente produz, enfim, e tem todo o cuidado com a sala, temperatura, umidade da sala, principalmente nessa parte da produção do ginkgo, tem que controlar muito a temperatura da sala, que se está muito, a umidade, no caso, se está muito alta a umidade, já tem um pouco mais de dificuldade para fazer a compressão, para comprimir, deixar ele formadinho, enfim, tem todo um controle, a indústria é bem controlada nesse sentido, assim, né? Mas é isso. Milene? Obrigada. Oi. Oi? Clarice. Oi, Larissa. Perfeito, Clarice, o que você falou, achei top. E muito bom você ter enfatizado sobre isso. Quando foi lançada essa proposta do primeiro caso clínico, o que eu pensei? Como é uma farmácia de farmácia viva, a gente não vai ter essa conduta para se fazer em comprimido, em blisters separados, com toda essa cautela que tem a indústria, né? Então, eu pensei visando mais o lado da manipulação em cápsula, por isso uma das primeiras coisas que eu olhei aqui no caso clínico foi que eu disse, poxa, 90 comprimidos, mas se tratando de farmácia viva, a gente vai trabalhar mais em cápsula. Sim. Aí foi quando fui pesquisar mais sobre o extrato seco, que é higroscópico, e aí foi isso me chamou muita atenção. Mas a sua colocação, para mim, foi perfeita. Porque aí a gente visa o lado da indústria, né, e o lado da farmácia viva, os cuidados em si, em geral. Até uma outra colega falou como não está bem discriminado se é comprimido ou cápsula. O paciente, se chegar numa farmácia
numa farmácia comercial, ele vai dar o comprimido. É Até verdade. nem sei se existe valeriana nessa dosagem que ele pediu na receita, mas provavelmente De 200 miligramas. É. Vou passar para Eu o tô até, eu Pode tenho falar. até um aqui, se permite. Vocês estão me vendo? Sim, Eu acho que minha câmera tá ligada. tá Sim. ligado, Marisa. Eu trouxe aqui. Tá ligado? Acho que tá É que não cortando. tá mostrando. Aí, agora a gente está te vendo. Tá, pronto. Eu trouxe aqui, ó, uma embalagem de valeriana, tá? Officinalis. Essa daqui, estão conseguindo ver? Não, eu não consigo. É que como tá a foto aqui eu não tô conseguindo nem visualizar também, Uhum. Mas só tô diz vendo aí o que está você. escrito para a gente, aí a gente assimila. Então, aí aqui é uma embalagem comercial, Uhum. tá? É cápsula, e Uhum. aqui tem valeriana officinalis, a parte que foi utilizada é a raiz em pó, Bom, e aqui fala que é 50 miligramas, vem com 60 cápsulas, e o recipiente aqui é gelatina e o umectante glicerina, que nesse caso seria um recipiente para conservação. uhum. Então, esse aqui é o que eu utilizo em loja, esse aqui eu trabalho com ele em loja. Uhum. Esse aí não tem a tarja que é sob prescrição médica, porque esse aí é um produto tradicional fitoterápico, provavelmente. Esse aí não é tarjado, né? Isso. Então, Não é tajado, isso. ele segue, deve, né, seguir, aí, então, os parâmetros do formulário fitoterápico da farmacopeia brasileira, né? É isso. Milene, os comprimidos, Uhum. geralmente, em maioria, eles são de 50 miligramas, tá? A dosagem, que é venda sob prescrição médica. Uhum. A 50 maioria miligramas? deles são 50 miligramas. Uhum. Aí um ou outro, uma marca ou outra que tem uma dosagem maior, É tá? porque depende da padronização desse extrato pela indústria. Exatamente. Então, Isso aí. então, vamos supor, valeriano, Por por isso que é muito importante a gente levar essas coisas em consideração, Sim, porque não é a maioria que está com uma farmácia viva, né? sim. Eu nem sei, na farmácia viva produz valeriana? Produz, só que a gente produz, Planta? planta, produz. Que Nós legal. temos experiência, mas a nossa experiência é com tintura, extrato fluido, e também tem a preparação extemporânea. Se eu não me engano, também tem cápsulas. Ou se eu não tiver, mas a tintura, o extrato fluido, isso é certeza que tem. Mas comprimido, realmente, a gente não trabalha com isso. Inviabiliza muito o processo, porque é muito caro, né? A obtenção desse extrato. A gente não trabalha com extrato seco, na verdade, eu estou falando da nossa experiência. A gente Então trabalha não com consegue nem hidrocolation. fazer cápsula, né? Não trabalha com extrato seco, Não, né? mas a Ou gente vai trabalha fazer com a cápsula do pó, né? isso, Pó da planta, com a né? droga vegetal. Com a Tá. droga vegetal, entendeu? Mas eu não tenho Milene, certeza, mas depois eu posso confirmar no nosso formulário quais são as formulações que a gente tem. No portal Fitoterapia Brasil tem tudo descrito certinho. Quais são as formulações que existem lá, que a gente usa mais, assim, há quase 30 anos, né? Porque esse ano a gente completa 30 anos de farmácia da natureza. Entendeu? Milene, Oi, só Lívia. para complementar o que a Sim. Miriane falou, que eu acho que é o mais relevante, assim, pelo menos na minha percepção, também já trabalhei anos em farmácia de manipulação, Uhum. toda a parte, né, de controle de qualidade, gestão ali de todo o passo a passo dos laboratórios, Sim. que é realmente a questão do extrato seco e pó, porque aí não, se ele não for, né, a droga vegetal, realmente não é uma subdose, acaba sendo até uma dose elevada, né, 3 vezes ao dia, de 200 miligramas. E as marcas comerciais, principalmente, né, aqui no Paraná tem a Herbarium, que é bem conhecida, é de 50 miligramas. E tem só que tem uma dosagem de 240, que daí é só sob prescrição médica mesmo. Uhum. Uhum. É isso. Ele não está no nosso hall ali de prescrição farmacêutica, a Sim. valeriana. Uhum. Isso, Lilian, isso mesmo. A gente que tá, assim, a maioria, né, acredito, né?
ou está em drogaria, ou está em manipulação, ou está, né, no serviço de saúde que não tem farmácia viva, isso é muito importante, Uhum. né, para a gente saber distinguir, porque você não pode nem fazer equivalência. Extrato não Isso. tem equivalência Aham. com droga vegetal, não existe. Sim, Então, você não porque é uma pode nem fazer padronização, né? Exato, tem padronização. E quem está na farmácia sabe que a gente compra o extrato pronto, né? Farmácias Isso. não podem, por lei, fazer extrato, Sim. nem tintura. Então, tudo se compra pronto dos fornecedores. A gente tem Florien, tem Galena, são grandes fornecedores aí, né? Então, eles já vendem numa Isso. padronização X. Você não tem como fugir Exatamente. daquilo. Não tem como fugir. Uhum. Você tem que entender ainda e escrever qual é a padronização que tem nesse extrato. Quando ele tem, lógico. E tem planta que não tem Isso. nem extrato. O taraxacum não tem extrato, por exemplo. Ele só tem pó de planta. Então, é muito importante para quem vai prescrever, né, saber desses detalhes. Quem não tem uma farmácia viva, né, no caso. E aí, Sim. isso já é o Talvez o assunto. prescritor talvez até o prescritor nesse caso pegue alguma orientação, assim, sem ser exatamente do extrato, por isso ele ter prescrito, né, 200 miligramas 3 vezes ao dia. Pode ser também. Não sabe, Ali né, não se atentou a esse fato. não deve saber. É sempre importante a gente ter esse crivo, né? Sim. Para não Isso. dispensar algo errado. Enfim, tem que sempre ligar para prescritor, saber essas coisas. E Exatamente. trazendo esse pensamento de vocês, da Lili e Miriane, e por isso que eu coloquei essas informações aqui, porque realmente a pergunta é: a gente pode prescrever valeriana officinalis, nós, como farmacêuticos? Nós até podemos, mas são aquelas formulações que estão publicadas no formulário de fitoterápico da Farmacopeia Brasileira, com alegação terapêutica de que não é ansiolítico, mas que é indutor de sono e sedativo. Então, isso sim a gente pode, mas nada que vem com essa tarja venda sob prescrição médica, que são os industrializados que têm a sua padronização de extrato, né? Aí tem essa lista aqui, ó, essa lista normativa, que fala desses medicamentos isentos de prescrição, tem 52 fitoterápicos, e realmente não tem a valeriana, porque não pode, né? Não pode, não tem como a gente fazer essa prescrição. Mas os que estão aqui, a gente pode fazer essa prescrição, né? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Pessoal, pode falar, Miriane? Não, eu só botei um joinha que eu estava concordando. Mas é isso, pessoal. Então, vamos passar para frente. Tem alguma fala no chat aí? Alguém pode me sinalizar, por favor? Aqui não só estão falando do que concorda com a Clarice. E aí o Luiz falou que é bom saber sobre isso, porque pode comprometer a segurança do paciente. Acho que é naquela questão de saber qual tipo que é, para saber se está em sobredose ou não, né? É isso. Milena, eu fiquei com uma dúvida na sua fala. Valeriana, ela pode ser registrada como produto tradicional fitoterápico? Sim, aqui, ó, vou te mostrar agora. Ah, bacana. Ó, no formulário, existem essas formulações para valeriana. Então, quer dizer que nós podemos seguir essas formulações, certo? Então, é um produto tradicional fitoterápico, tudo isso daqui. Ó, preparação extemporânea, tintura, 4 tipos de tintura, aqui o extrato fluido e a cápsula com derivado vegetal. Entendeu? Que é o extrato seco. Aí a gente tem que ir lá no EMA, né, que é a monografia, porque baseou-se nessa monografia do EMA, para saber como que eles fazem esse extrato. Entendeu? É assim que se baseia. Mas aí, ó, qual que é a alegação terapêutica que
para a valeriana, nesse caso, que nós podemos prescrever e que é considerado um produto adicional fitoterápico, como sedativo leve e indutor de sono. Aqueles industrializados, eles têm uma alegação ansiolítica. Por isso que a gente não pode prescrever aqueles, mas esses aqui a gente pode. E é considerado um produto adicional fitoterápico, isento de prescrição. Entendeu? Meriane? Sim, sim, sim. Então é isso. E aqui eu trouxe para vocês algumas fotos, não sei se vocês conhecem, né? Mas a gente utiliza esse sistema radicular dela, que é em cabeleira. É uma planta que tem um cheiro muito forte, não sei se vocês conhecem. Mas é uma planta muito interessante, muito bonita. E bem adaptada aqui no Brasil, embora não seja uma planta nativa, né? Tá certo? Vamos passar para o próximo. Tem alguém que tem mais alguma dúvida? Eu até tenho uma dúvida, mas eu acho que não vai fugir um pouco do foco desse caso clínico. Eu tenho uma dúvida assim, ó, quando diz utilizar as partes aéreas da planta, Uhum, a planta tem várias partes aéreas. uhum, A folha tem uhum, a flor, uhum. e aí o que a gente considera daí? Na nossa experiência, Clarice, a gente utiliza a parte aérea tudo, exceto as raízes. É isso. Folha, caule, fruto, flor, ou inflorescência, né, que pode ser a flor ou o conjunto de flores. É assim que se não especifica a parte, a gente subentende isso, parte aérea, exceto o sistema radicular. Aí tem que Tá. ver o seguinte também, vamos supor, é a parte aérea, mas é a parte aérea antes da floração, é a parte aérea antes ou depois da frutificação. Isso tudo são parâmetros importantes para definir como que a gente colhe essa parte para fazer um medicamento fitoterápico. Porque existem plantas que você não pode colher em época de florescimento. Então, é parte aérea, exceto as flores. As flores. Entendeu? Tá. Assim, tem que ter cuidado, né? O que é? Só parte aérea, tudo bem, tudo certo, mas se existir alguma peculiaridade sobre as frutos e flores, a gente tem que sinalizar. Tá, é que outro dia a gente surgiu essa ideia, porque, se eu não me engane, Uhum. na Passiflora incarnata, ele diz que o extrato seria das partes aéreas. Sim. E aí, a gente, outro dia, estava avaliando o fornecedor, e aí tu pensa, tá, mas é partes aéreas. Tem fornecedor que diz que usa as folhas da planta para fazer a parte para fazer o extrato. Mas aí as partes aéreas teria que ser todas as partes ou só uma coisa ou só outra, sabe? E a gente ficou meio na dúvida assim quanto a esse fornecedor. Uhum. Eu acho Clarice, que se não especifica é porque pode ser qualquer uma delas ou todas juntas, né? Porque normalmente Clarice, quando é só flores, vem escrito flores. Eu entendo é, assim, pelo menos. depende da monografia que ele utiliza. Na Ah, portuguesa, na farmacopeia portuguesa, são as folhas. Então tem que ver qual monografia ele utilizou, sabe? Talvez seja isso. entendi. Muito importante isso que a Miriam está falando. É, Nós temos uma experiência com a Passiflora, é o seguinte, Que a encarnata não tem na brasileira, só Edulis e a lata. isso, isso. nós temos uma experiência maior com a encarnada. O que acontece? Na verdade, não é só nós, não, já tem empresas que a gente sabe que faz tem esse manuseio, né, no processo de colheita. Ela é uma planta que ela é rasteira, né? A gente não precisa pôr os condutores para ela subir, enfim. E o que a gente observa? Que a concentração dos flavonoides, né, vitexina, isovitexina, é maior
quando ela inicia o processo de floração. Começa a iniciar o processo de floração, tem essa concentração maior. Se passar essa floração, cai assim, de uma forma muito grande, quando começa a frutificação, já é muito baixo o teor desses flavonoides, então já é um sinalizador. E a gente sabe que existem empresas que fazem isso também. Mas aí, por exemplo, não pode ter fruto, né? Não pode ter flor, tem que ser o processo inicial da floração Tá. dessa espécie. Mas é como a Miriane falou, a gente tem que seguir a monografia, sim. Primeira brasileira, não tendo a brasileira, a gente vai para as outras que é autorizada aí da gente fazer essa busca, né? Tá bom. Muito importante. Muito obrigada pela colaboração. Tá bom. Então, nós podemos ir para o segundo caso? Então, vamos lá. Caso clínico 2. A senhora JV, 55 anos, funcionária pública, foi atendida na farmácia do seu município, onde recebeu um fitoterápico, cápsulas de cúrcuma. Saiu de lá com esse fitoterápico manipulado. Uma semana depois, a paciente voltou à farmácia que manipulou o fitoterápico e relatou ao farmacêutico responsável, algumas observações relacionadas ao fitoterápico que estava fazendo uso. Então, está aqui o que aconteceu com esse fitoterápico. Ela relatou o seguinte: comecei a observar que as cápsulas escureceram bastante e começaram a ficar grudadas e amolecidas. E como houve essas alterações, comecei a me sentir insegura quanto à integridade e qualidade da medicação. Isso a gente até já falou um pouquinho sobre isso, né? Mas quero ouvir vocês sobre esse caso. Milene? Vamos lá, Larissa. Oi, eu de novo. Vamos lá. Pronto. Esse segundo caso, o que me chamou a atenção é que fala muito sobre o recipiente a ser utilizado para o fitoterápico. Sim. Aí a gente volta em primeiro caso, que seria, se tratando de uma paciente que tem 55 anos, já é uma idade madura, pelo menos aqui no meu estado, pessoas nessa idade tendem muito a armazenar as medicações na cozinha, no banheiro, em cima da geladeira. Então, aqui é uma prática muito comum. Então, se ela recebeu esse fitoterápico, eu acho que um dos pontos principais seria passar todas essas orientações com relação ao armazenamento para garantir, né, a condição da medicação que ela vai fazer o uso. Então, os cuidados com a luz, com o calor, temperatura, onde vai guardar, para mim seria primordial ser passado logo de começo. Se mesmo com todas essas orientações teve essas alterações, ela relatou que guardou no local fora de umidade, fora da luz, digamos, numa caixinha de SOS que ela tem, condicionada. Está cortando, Larissa. Larissa? E mesmo ela guardando de forma correta e teve essas alterações... Oi? Está cortando, mas agora melhorou. Pode continuar. Eu acho que foi a minha internet aqui que não está ajudando. Então, se só faltar bem rapidinho. Vamos. Se com todas essas informações sobre o acondicionamento do produto, para ela fazer um produto de boa qualidade, ela mesmo com essas condições que ela guardou de forma correta, e houve essas alterações, aí eu iria para a parte da manipulação. Então, vamos lá. Mas a gente observa que na embalagem não mostra não tem indicações, né? A embalagem aí do produto, não é isso? Isso. Não mostra. Não. Aí a gente trata que a gente está falando aqui sobre a cúrcuma, não é isso? A curcumina, ela também se for em extrato seco, ela também é hidroscópica. Então, teria que ver qual foi o recipiente utilizado, se a cápsula dura, de repente é em cápsula, né? Relata aí que é em cápsula. Se a cápsula foi preenchida com, no mínimo, 50%, né, do recipiente, para que não haja essas precipitações. Então, esse seria o cuidado conforme a manipulação.
Se todas as orientações passadas, ela agiu de forma correta e houve essas alterações, então a gente vai para a parte da manipulação, a forma que foi manipulado. E aí, creio que vai estar todas essas informações de recipiente, a quantidade do extrato, que vai estar na embalagem, que aqui não mostra. Sim. Ok, Larissa, então você conseguiu. Milene, Sim, Lília? só para complementar aí a colega Larise, realmente a cúrcuma, né, um produto, ele é higroscópico, então sim, a gente tem que analisar os recipientes, que ele tem que ser para droga, né, para droga vegetal altamente higroscópico, de preferência, né, usar uma cápsula vegetal transparente, que a cúrcuma também é um produto colorido, e até mesmo para ficar um aspecto melhor, né, para o paciente tomar. E, com certeza, fazer a orientação do armazenamento em casa, né? Por ele ser higroscópico, qualquer medicação, né? Longe de luz, calor e excessivos. Sim. Obrigada, Lília. Mais alguém? Eu ia só complementar as colegas mesmo, né, nessa questão se for um problema de manipulação, colocar essas condições de armazenamento, deveria estar no rótulo, né, não tem nada no rótulo, tipo, nem o que é o medicamento, né, e a rotulagem, então, aí não aconteceu, né, no processo de manipulação, depois do invase, e colocar, tipo, dentro, uma alternativa seria colocar também, né, além de preencher a cápsula com excipiente na quantidade adequada, colocar uma cápsula com dissecante, por exemplo, sílica gel, né, ou um chumaço com algodão Isso. por cima das cápsulas para ficar lá dentro, né, desse pote, né, para diminuir um pouco dessa umidade que entra, né? E aí esse frasco é importante também que ele proteja a cúrcuma dos efeitos da luz, né? E da umidade também. Então tem que ser o frasco que tem aquele lacre, né? Ou um selinho de segurança para o paciente estar levando. Obrigada, Gabriela. Mais alguém, pessoal? Olha só, para quem tem experiência com a farmácia de manipulação, quando a gente adquire, né, uma matéria-prima, vem lá no laudo a umidade, né? Eu não sei, da cúrcuma ou de qualquer extrato, assim, a gente sabe que isso varia de acordo com a sua monografia. Mas é em torno ali, no máximo, até 12% que é permitido. Se a gente compra, né, uma matéria-prima que está a 12%, isso pode ser um fator de risco, não pode, para a qualidade desse produto. Vocês entenderam o que eu quis dizer ou não? É questão de contaminação de fungos, parte assim? Porque, por exemplo, Quantos por cento, Milena, que você 12%, falou? porque normalmente 12? normalmente aceita até 12% de umidade, né? Mas, assim, pela nossa experiência, os nossos, por exemplo, droga vegetal, vou falar aqui de droga vegetal, chega a 8%, 7%. Se a gente adquire já o produto a 12%, e o limite é 12%, isso pode impactar nessa qualidade, não pode? Vai. Já vai estar no No limite ali, né? limite, então. E aí, se tem, né, um armazenamento inadequado, compromete ainda mais. Então, assim, essa questão do que a gente compra também, desses nossos produtos, a gente ficar, assim, bem atento quais são os limites, né? Principalmente aqui a gente está falando de umidade, mas qual que é o limite que é aceito para aquela matéria-prima? Para que a gente tenha segurança, porque isso o paciente vai levar para casa, às vezes pode pegar com a mão molhada, como vocês falaram, pode deixar exposto à luz, né? Existem lugares no nosso país que a umidade assim, é altíssima
e aí tem-se os problemas ainda maiores, né, do que em determinadas regiões que não sofrem tanto com essa tem-se uma umidade mais baixa, mas tudo isso pode comprometer a qualidade desse produto, não é mesmo? Milene, aí nesse caso, se for constatado que se trata de uma, digamos assim, um problema de manipulação, Uhum. seria o caso de notificar a via Notivisa como desvio de qualidade? Uhum. Então, aqui a gente está falando de um produto que nós vendemos, né? Que é uma farmácia que vendeu. Então, assim, eu fico pensando, a gente não sei se a gente notificaria, mas a gente resolveria esse problema. É, na verdade, olhar essa matéria-prima que a gente tem, né, e repor esse produto para esse paciente. É claro que a gente vai ter que ter um laudo interno que a gente teve essa conduta. Mas eu não sei se a gente, não acho que não teria necessidade a gente notificar órgão, porque é o nosso estabelecimento. A gente está falando aqui de um produto que é nosso. Onde eu trabalhava, a gente abria tipo uma Hum, reclamação de cliente para uma investigação interna. Isso, interno, né, É uma Dani? questão interna. A gente registrava Uhum, cada passo, cada setor, uhum, todas as reanálises, laudo do fornecedor, uhum, mas era uma questão interna, interno. registrava e fazia um novo medicamento para o cliente do zero. Ótimo. É isso então. Entendeu, Almário? Entendeu? Obrigada. De nada. A cúrcuma, eu não sei se vocês fazem uso. A cúrcuma é uma planta. Eu tenho muita experiência com a droga vegetal. Eu aqui na minha casa eu utilizo muito para tanto essa droga vegetal para culinária quanto como tratamento fitoterapêutico mesmo. Então eu compro a cápsula. A cápsula eu não vejo problema de de ter ali uma sensação que tem uma exposição desses, parece que além de óleo essencial, ela tem um óleo fixo, porque é muito interessante, mas a embalagem que eu compro como um produto para culinária, o plástico, porque é um plástico mesmo, é um polímero desse normal que a gente usa na cozinha, ele fica super preguento, prega, mela, sabe? Então, eu imagino que ali passa realmente alguma coisa dessa planta, né? Enquanto que a cápsula, eu não observo esse tipo de comportamento. Então, assim, é interessante, mas é claro que isso estou falando só da cúrcuma, mas isso pode acontecer com outras plantas, porque parece que esses constituintes, eles realmente extravasam essas estruturas onde eles estão armazenados. E isso realmente pode acontecer, né? E utiliza esses recipientes para ajudar a conter isso e aumentar, na verdade, é a validade disso, né? Porque quando se tem aumento de umidade, nossa, reduz drasticamente a questão da qualidade, né, e do vencimento dessa substância. Então, a gente tem que estar muito atento com isso. Isso pode acontecer. Por isso que existe, né, a questão desses recipientes, a gente tem que conhecer como que é esse extrato, se vai precisar de um recipiente que é médio ou alto para esse padrão higroscópico, né, desses extratos, tá? Mais alguém gostaria de contribuir com o nosso caso clínico? Milene, Lília? só para Lília? só para concluir, né? Acho que só É, para enfatizar a ambientação, né? A sala onde está sendo manipulado, o controle de umidade e temperatura, que é muito importante, né? Por isso a importância da que não se deve iniciar uma manipulação sem os exaustores estarem ligados. sim, sim. E até o Também, controle. né, tá, em relação a isso, mas principalmente o controle da umidade do ar, né? Sim, Porque né, isso depende da região, né? Um dia chuvoso, por exemplo, você tem que redobrar o cuidado, uhum, uhum. Muito bem lembrado, Lília. E né? esses Uhum. laboratórios, eles têm, né, tem aquele termorgômetro que chama, né, para a gente controlar tanto Isso, temperatura quanto aham, umidade. Isso é muito isso. importante mesmo. Isso Uhum. impacta E tem demais. isso. Não só, né, nesse tipo de formulação, nas formulações que a gente já sabe, né, que os componentes são higroscópicos, mas
em todas, né? Todas as fórmulas. Sim, sim. Por isso que tem a, né, a variação, né? Tanto de temperatura quanto da umidade, que é a faixa onde a gente consegue trabalhar. Uhum. E isso, na verdade, é para qualquer contexto de laboratório, né, Lília? Qualquer tipo de análise hoje que a gente faz, Isso, aham. desde uma análise microbiológica, fitoquímica, isso é uma coisa que impacta demais na qualidade dos nossos resultados. Demais mesmo. Pois bem, mais alguma colocação, mais uma contribuição de vocês? Ou a gente pode seguir para o próximo caso clínico? Então, vamos lá. Caso clínico 3. A paciente JA, 48 anos, vendedora, chega na farmácia cansada, ofegante e mostrando cansaço, apresenta na farmácia a seguinte prescrição de fitoterápico para manipulação. Quais providências que o farmacêutico deve seguir para essa prescrição? Uma das coisas que eu reparei, mas também, assim, não sei se é para todos os casos, né? É que a recomendação normalmente do uso é uma colher de chá. 10 ml já seria muito, né, por dose. Seria isso. Depois só aspecto de manipulação mesmo, que seria bom usar o Anipagin para ajudar a conservar. E se for usar a forma farmacêutica de tintura, colocar no frasco âmbar para não ter alteração por conta da incidência da luz. Milene? Clarice? Olha. Então, eu coloquei algumas observações que eu achei interessante. Vamos lá. Eu coloquei assim, considerando que a paciente tem 48 anos, é importante a gente saber se é uma paciente que é diabética, né? Ótimo, ótimo. E aí, se tratando de xarope, xarope é adocicado. E aí ele pode conter açúcares, né? Ou açúcar. E Sim, aí entra os edulcorantes, que são as substâncias que são utilizadas para adoçar, né? A formulação, que sim, aí pode ser de origem natural ou sintética, que aí entra os aspartame, sacarina, frutose, sorbitol, xilitol, né? Entre outros. Se tratando de uma tintura, além do sabor, a gente pode saber que o aroma também não pode ser tão sugestivo para o tratamento, e aí também podem estar os flavorizantes, né, que são as substâncias que é para saborizar e aromatizar a formulação, que aí entra os óleos, né, os óleos essenciais, que são para para uma melhor adesão ao tratamento, ou os óleos ou os extratos fluidos de alcaçuz também, se tratando também que é uma paciente já de uma adulta, mas se fosse um caso de criança também, o sabor, né, o aroma, para poder fazer uma adesão melhor ao tratamento, e o conservante para essa formulação. E um exemplo poderia dar os parabenos, né? uhum, Essa seria uma colocação minha. Uma outra colocação que eu achei interessante também sobre a tintura é que fala aqui que a RDE dela está de 1 para 5, numa concentração de 10%, uhum, né? uhum. Na tabela que tem sobre o curso, fala que seria indicado para 10%, de 1 para 10, que seria uma parte de massa para 10 partes de solvente, porque Uhum, aí entraria assim, quanto mais polar o solvente, uhum, maior será a sua constante dielétrica. Eu sim. não sei se essa concentração estaria correta ou se teria que ser ajustada para 1 para 10, seria, deixa eu ver aqui, ajustada 1 para 5, ela seria 20% para o solvente. Sim. Deixa eu só entender. Essa questão do alcaçuz que você falou é para misturar nesse xarope, é isso? Não, nesse caso, eu estou dando um exemplo dos flavorizantes. Ah, tá. Que seria um flavorizante natural, né, que você está falando. Isso, estou falando dos naturais. Aí Uhum. pode entrar, né, os óleos Certo. ou o extrato de alcaçuz, citei eles dois como exemplo. Tá. E existe um exemplo na apostila que está 1 para 10 aqui no RDI, né, que eu acho que faz parte da fórmula do formulário.
Isso, a foi isso 10. que eu prestei atenção, de 1 para 10. Aqui Isso, está 1 para 5 a é. 10%. Para ser 1 para 5, nesse caso, não teria que ser 20% do solvente, Isso, 20% na verdade, né? 20% de tintura para 100 de dissolvente, né? Seria isso. Pronto, aí foi isso que me chamou a atenção, porque É, na tabela justamente está explicando isso. é porque essa formulação, se eu também não estou enganada, essa formulação a gente utiliza na farmácia natureza. Ela é padronizada desse jeito aqui, mas eu posso confirmar depois lá no site com vocês, porque parece que na farmácia da natureza a gente usa 20% e no formulário tá Mostra bem. eu posso até ver isso aqui agora, porque é até bom que a gente tire essa dúvida. Mas No formulário, o xarope, ele usa a tintura não, 20%. então é tudo a 20%. Então tá certo. Mas não tem falando relação. Deixa eu ver. Então, Aqui está mostrando aqui tá. 10%. Não, aqui é a página, deixa eu ver aqui, ó, micânia, aí tem preparação extemporânea, e depois vem a fórmula 2 tintura e a fórmula 3 xarope. Tintura de guaco a 20%, xarope simples, que é SP. E aí ele usa a tintura relação droga-extrato 1 para 5, como tá aí. Não, então tá certo. Tá certo. Tá certo? Só que aí, no caso da prescrição, ele usou, em vez A de usar 10%? 20% no xarope, ele botou 10%. Não, mas é assim. Tá. Nessa prescrição aí, Mas né? é 10% da formulação, né? Isso, É diferente da exatamente. proporção da Não tem tintura. nada a ver com isso. É 10% É da 10% tintura na da formulação. formulação. Isso. Pronto, Isso. era essa a minha dúvida, que isso me E chamou a daí, atenção e eu não consegui distinguir. talvez por isso ele tenha usado aí 10 mililitros, né? De tomada, né? Por dose aí, né? É verdade, é Porque verdade. ele usou uma concentração menor na formulação, né? E aumentou na dosagem, não é isso? É Em o 10 que eu tô ml? deduzindo. Pronto, me chamou a atenção justamente isso, porque na tabela estava mostrando isso, depois eu disse, eu vou circular aqui, justamente porque me chamou a atenção. Mas foi ótimo, porque eu não tinha visto por esse outro lado. Só um cuidado, Larissa, em sugerir alcaçuz, porque alcaçuz, ele tem um efeito, ele pode ter um efeito mineralocorticoide, tá? Ele tem saponinas ali, então não é todo paciente que pode ter alcaçuz ali não, tá? Só Como cuidado com isso favorizantes, aí. né? Não. Ainda óleo essencial também é meio difícil. Uma gota de óleo essencial por exemplo, de menta, por exemplo, é 20 xícaras de chá de menta, então... Eu Entendeu? citei justamente esses favorizantes. Você Desculpa, pode Flor. usar aquele. Tem assim, sabor morango liofilizado, tem umas coisas assim, né? Os que são Eu naturais, né? citei esses flavorizantes, que é justamente o que está na apostila. Mas é complicado aí, por experiência clínica daqui. Ele Olha, tem esse uma efeito. visão que eu tenho trabalhando com pacientes diabéticos na atenção básica é que essa questão dele ser diabético não é um fator assim tão limitante para não usar xarope. Por quê? Normalmente é um período curto de tratamento, onde você fala para a pessoa apenas monitorar mais, tanto diabético tipo 1 quanto 2, porque em alguns casos vai ter que ser utilizado. Por exemplo, uma loratadina. Se é uma criança, só tem a opção de xarope, né? Por exemplo, na rede pública e tudo mais. E as pessoas às vezes têm que usar também corticoide, que sobe bem mais do que o xarope, o destro. Então, assim, não é um fator limitante a ponto de mudar a formulação, entendeu? A não ser que é uma pessoa que já está bem descompensada. Então, assim, eu acho que isso é legal a gente saber, né? Assim como também na homeopatia eles recomendam que tinturas, você usar o álcool como solvente pode ser ruim para uma pessoa que é alcoólatra, né? Mas assim, ela vai fazer um tratamento ali por curto período, não é um tratamento contínuo. Então, assim, é legal a gente pensar, mas para uma avaliação, né? Olha, isso aqui você vai usar, se você já tem diabetes, monitore então um pouco mais, porque você pode ter hiperglicemia por conta disso. Mas não é uma hiperglicemia que vai fazer a pessoa internar e ir para 400, entendeu? E também é mais uma questão de orientação, porque você não vai ter muito como ali puxar o dado do glicosímetro do paciente para saber se ele está compensado ou não, entendeu? É mais uma orientação.
mas não é uma coisa limitante, não, para estar fornecendo, né? Assim como a questão de se usar tintura se o paciente for alcoólatra, né? De problemas com álcool e tal. Não é muito bem recomendado, mas se é o que tem, a formulação que usa e é um tratamento curto, é mais uma monitoração, uma orientação, não é nada a ser barrado, não. Gabriela, assim, mas existe formas, né? Existem formulações que a gente possa, de repente esse paciente é descompensado, a gente, né, não sabe, mas existem formulações que permitem ele usar xarope, que são os dietéticos, então a gente tem que estar bem atento das possibilidades que a gente pode oferecer uma melhor qualidade para esse paciente, para que ele não fique sem esse produto. Então, os xaropes dietéticos, né, existem até formulações padronizadas no próprio formulário também, se eu não estou enganada, então a gente pode oferecer isso, né, esses xaropes dietéticos para esse paciente. Porque se ele for muito descompensado, né, a gente dá esse xarope, porque eles são muito doces, eles são com uma concentração muito alta de açúcar, né? Então, é uma opção também. Ele é uma opção, mas não é um fator limitante para recusar, alterar a prescrição, entendeu? É isso que eu quis dizer. Uhum, uhum. E aí, pessoal? Eu acho que tendo outras opções de recipientes no mercado, assim, de que você pode lançar a mão na manipulação, acho que é super válido, né? É, pode manter o xarope, mas usando outro recipiente, né? E quanto à questão do álcool, e dependendo, isso é muito individual dos pacientes. Eu tenho um paciente meu que ele está em acompanhamento psiquiátrico e comigo ele faz tratamento terapia complementar, né? E eu não posso prescrever nada, eu passo medicamento dinamizado para ele, mas tem que ser ou na forma de tabletes ou glóbulos, nada alcoólico, por mais que seja 30%, porque justamente as tentativas de suicídio dele foi por ingestão de álcool. Uhum. Então, por mais que o tratamento seja curto, ele tem que pingar gotinhas, nada impede dele, né, que ele está iniciando agora os tratamentos, dele pegar o frasco e tomar de uma vez só. Então, a gente, assim, é porque uma coisa é você estar na dispensação, você não conhece o histórico do paciente todo ali. Outra coisa é você estar na clínica, né? Então, a gente precisa ter, assim, quem está na prescrição, ter esse olhar muito individualizado para o histórico do Isso. paciente, para tudo que ele traz. Então, às vezes o período é curto, mas a gente não sabe, né? E na questão aqui da posologia, né? 10 ml, aqui está 3 vezes ao dia, a gente já conversou sobre essa questão naquele primeiro caso clínico, né? Que seria interessante colocar aqui 1 minuto ou as horas, de 8 horas, né? Por exemplo. E uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, que é pedido que a gente coloque se é uso interno ou externo nessas prescrições, uso oral, né? Uso oral ou uso externo. Então, é interessante não, pede-se, né? Na legislação pede-se que a gente coloque isso, tá? E agora, só para, como se diz, para fomentar um pouco das nossas discussões, se esse paciente usa varfarina, o que que a gente faz? Assim, ele usa varfarina, a gente pode dispensar, né? Às vezes esse prescritor não questionou nem que ele era diabético, mas ele usa varfarina. O que que vocês trazem de conhecimento, né, de contribuição para a gente poder ajudar esse paciente? Coloquei as observações no chat, não posso falar. Ah, tá. Peraí que eu vou olhar. Só preciso achar o chat. Luiz, também concordo com a Miriane. O que que é PP?
do tempo de coagulação, né? Uhum. Existe uma questão, alguém mais gostaria de falar? É do tempo de coagulação, né? Isso, Luiz. Uhum. Alguém mais gostaria de... Cristiano? Milene? Ah, Ricardo, Ricardo. o formulário, ele traz que não autorizar com os não esteroidais e nem com anticoagulante, né? Está bem claro isso daí. Uhum. Então, É acho que por está... conta das furanocumarinas, né? Então, Isso. guaco também até a atividade dele E expectorante. antagoniza a vitamina K também. Exato, então por isso essa interação medicamentosa aí. É. E a culpa é sempre da varfarina. Interage com todo mundo. Aí vocês falam de potencialização por ser cumarina? Risco de sangramento, Sim, é isso? é um efeito anticoagulante que a cumarina tem. Mas eu vou contar uma coisa para vocês. Em fevereiro, acho que foi no dia 20, vocês podem procurar isso na Abfisa. Isso é sem conflito de interesse, pelo amor de Deus, viu, gente? É porque é um trabalho muito importante para o nosso país em relação à micânia levigato, micânia glomerata, que depois é uma questão que eu quero mostrar para vocês, porque extrato de micânia levigata é muito difícil da gente encontrar. A gente encontra micânia glomerata, né? Inclusive, lá no Nordeste, eu acho que aqui a gente tem participantes de lá, nem encontra quase que micânia. Encontra uma outra planta, né? E, assim, essa receita, por exemplo, para o Nordeste, teria uma certa dificuldade de ser aviada, né? Mas voltando à questão da... Milene? Oi? Gabriela? Eu, por sinal, Larise, por Larissa? sinal, eu tô com a embalagem aqui de um xarope de guaco, Aham. fitoterápico, e justamente isso, a tintura que tem aqui é da glomerata. Justo, justo, é isso. O que que acontece? O que que aconteceu no país, né, em relação à micânia glomerata e levigato, eu vou contar para vocês, mas depois vocês podem ter acesso a esse estudo, a essa apresentação, foi um workshop que teve da Abfisa, alguns aqui pode ser que tenha assistido. Então, guaco é um produto tradicional fitoterápico, né, a gente pode prescrever, enfim. O que que acontece? Tem um pesquisador que é chamado, se eu não me engano, eu sei que o nome dele é Bertol. Ele fez um estudo e ele avaliou essa questão desse efeito colateral, né, da cumarina presente no guaco. Então, ele encontrou o seguinte, é claro, gente, que isso necessita fazer maiores estudos, né? Não estou aqui falando que é assim, mas é que a gente fique atento sobre isso. Para, às vezes, a gente não rotular um produto dessa forma, sem a gente ter uma base científica, né? É interessante, eu prezo muito pela tradicionalidade, demais mesmo, o guaco está aí por questão de tradicionalidade, mas a gente precisa investigar certas coisas, né? Então, ele diz o seguinte, que a cumarina, ela não tem essa possibilidade, ela não tem essa ação de ter esse efeito anticoagulante, porque ela é como se ela fosse um pró-fármaco. Passa pelo tempo, passa pela metabolização lá no fígado, o tempo de meia-vida dela é super curto e ela é eliminada pela urina rapidamente. E parece que o que fica no organismo é uma outra substância. Mas o problema grande que existe com o guaco em termos de problemas de coagulação é nas más práticas de secagem desse material. Porque o produto, né, o fitoterápico, a gente faz das folhas. E essas folhas mal secas, não secas de uma forma correta, faz então o crescimento de um fungo. E esse fungo converte essa cumarina em dicumarol. Esse dicumarol é que tem esse problema na coagulação. E a estrutura do dicumarol é muito diferente da cumarina. Ele mostra tudo certinho, com aquelas hidroxilas, aquelas coisas lá. É muito interessante o trabalho dele, e vocês podem dar uma olhada. Então, ele fala sobre isso no artigo que ele publica, né? Em termos dessa cumarina e desse dicumarol. E a questão
da micânia no nosso país, sempre, qualquer produto que a gente olha é micânia aglomerada. Não existe nenhum produto tradicional fitoterápico nas prateleiras com micânia levigata. Se tiver, são pouquíssimos, mas mais é micânia aglomerada. O que aconteceu? A gente pensa, né? A gente sugere que aconteceu. Esse é o guaco cheiroso, a micânia levigata, é o guaco que tem cheiro de cumarina. O aglomerata, ele quase não tem cheiro. Provavelmente, lá no início, né, identificou-se micânia levigata com micânia aglomerata. Isso realmente aconteceu. Inclusive, tem um trabalho de uma grande amiga nossa, ela trabalhou com micânia e foi identificado com micânia aglomerata, mas no final do trabalho ela viu que era micânia levigata. Então, assim, esse processo da gente estar usando micânia aglomerata possivelmente são micânia levigata, porque elas têm cumarina, elas têm, esse guaco cheiroso, né? Então, possivelmente existe aí um problema que iniciou com a identificação dessa espécie lá atrás, e a gente segue com isso até agora, né? Então, provavelmente, se a gente chegar numa farmácia pedindo um extrato de micânia levigata, pode ser que seja complicado. A gente vai estar trabalhando, pode ser, com micânia aglomerata, né? E aí a pergunta é, como resolver isso? Entrando em contato com o médico prescritor, informando a ele, chegando a um acordo para ser modificada a prescrição para o que se tem disponível no momento, que seria a micânia aglomerata. Por sinal, na embalagem que eu tenho aqui, ela fala que corresponde a 80 microgramas por ml de cumarina. Eu tenho dizendo logo na embalagem principal, assim na frente. E olha para você ver, Larice, esse trabalho também do Bertol, não só dele, mas diversos trabalhos, estudos de cromatografia, mostra que a micânia aglomerata tem uma concentração muito baixa de cumarina e tem estudos que até nem é identificado. E a micânia levigata tem muita cumarina, porque ela é o guaco cheiroso. Então, provavelmente é isso. A gente está usando a micânia levigata, mas com o nome de aglomerata. Mas, Milene, então a levigata também é com fungo, e aí esse fungo que Sim, ambas, né, no caso. Tá. ambas. Acontece, é isso. Gente, mas assim, isso passa no controle de qualidade? Então, Eu estou chocada, estou mas olha impactada. só, mas não tem que ficar chocada, Miriam, porque a gente está usando micânia levigata. Nós não estamos usando micânia aglomerata. Micânia aglomerata não tem cumarina. A concentração, assim, é baixíssima. Então, o que está errado, se a gente for pensar, é a identificação dessa espécie. Mas só que, para a gente ir atrás desses produtores, para dizer que eles estão plantando, que eles estão secando, é micânia levigata, é um trabalho hercúleo. Porque elas são muito parecidas morfologicamente, muito parecidas, principalmente quando a gente fala da parte apical dela. Mas quando a gente fala das folhas mais velhas, e novamente a gente faz, né, da nossa experiência, o produto, né, o fitoterápico a gente faz da parte mais apical, vamos dizer assim, não são das folhas velhas, e a gente faz as essicatas para identificação. Muitas vezes, quando a gente colhe esse material, ele não sofreu essa, eu não sei se eu diria diferenciação, mas elas são muito próximas morfologicamente, mas existe um estágio de maturação dessa folha que as diferencia muito, entendeu? E realmente, quando a gente pega a folha de um e amassa e pega a folha de outro e cheira, gente, é gritante, uma não tem, o cheiro passa longe de cumarina, né? Então, até nesse workshop que o Bertol estava, a Ana Cecília da Anvisa, ela também estava, e ele propôs, o que está acontecendo provavelmente é isso, né? Então, assim, e não tem nada, nós estamos tomando, está tudo certo, não está tudo Sim. certo, mas tem que organizar, mas
São esses No, produtores, no entendeu? caso, assim, os rótulos, né, tão micane aglomerata, só que na verdade estão usando micane, possivelmente. Possivelmente são porque, por exemplo, a indústria, ela faz identificação de cumarina, ele tem que fazer o seu controle de qualidade, isso é obrigatório, né? Ele tem que fazer cromatografia para identificar que tem cumarina. Então, se está no mercado, a indústria está fazendo e tem cumarina, então é levigato, entende? Sim, que é a farmacopeica nossa, no E é caso. isso, na farmacopeia tem. É Agora, guaco cheiroso, isso, micânia levigata, eu não. 0,15% de cumarina. Então, e tem micane aglomerata na farmacopeia? Eu acho que não tem nessa lei. Não tem, Então, tinha, sim, tirou, não tinha. tirou? Tirou. Existia. Era uma ou outra. Na monografia era uma ou Isso, outra. Vinha as isso, duas. isso. Agora não. Não, isso. Nessa sexta edição, não mais. Sim, existia lá em 1926, tinha aglomerata. Eu sei que perdurou várias edições, mas não tem mais. Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas estão fazendo errado, né? Então, como é que. Mas eu quis trazer isso para vocês, depois vocês podem ver, né, esse comentário do Bertol. É muito interessante o trabalho que ele traz, muito interessante mesmo. Mas, assim, a gente toma um susto, mas é um susto que a gente pode continuar usando, porque a gente está usando certo. O que está errado é o nome. O duro seria se a gente estivesse usando coisa que não tem atividade. Seria, né, difícil, mas tem atividade, então provavelmente é micânia levigal. Não é aglomerado. E a outra coisa por exemplo, se essa formulação chega lá no Nordeste, por exemplo, não sei se tem alguém aqui, quem é aqui de lá, o guaco é uma planta muito sensível, uma planta que no Nordeste ela não é muito comum, mas existe uma planta que a substitui. Né? Então, se esse paciente, de repente, ele fez uma consulta aqui, isso é hipoteticamente, viu, gente? Mas ele chega lá, é o que a gente chama de justiça, né? A justiça pectoralis, que é o chambá. E lá o professor Francisco, o professor Matos, lá eles têm os lambedores, né? Os lambedores, que é o nosso, quem introduziu a farmácia viva no nosso país. Então, ele traz essa opção também, que é o chambá, tem com xarope, né? É o xarope de chambá, também para essa mesma indicação que também tem alto teor de cumarina. Então, seria uma outra opção. Não existe esse produto ainda com chambá, mas que é uma opção que existe. É isso. Pessoal, mais alguém? Milene, Sim? eu queria só tirar uma dúvida, que foi muito bom o que a menina me falou com relação. Eu citei o flavorizantes, eu citei o que está no material da gente, Certo. do curso, e no material ele cita como exemplo, dá alguns exemplos de óleos essencial, como, se salvo engano, tem lá a opção de cravo e do extrato de alcaçuz. É o que está no material. Tem algum outro flavorizante natural que não seja esses dois que eu citei? Você pode me citar para mim? Ou alguém pode citar para mim? Que não está lá no Flavorizante, material? eu não tenho experiência com esse tipo de produto. Se alguém puder passar para nossa amiga, eu agradeço. Eu não tenho experiência, mas eu posso ver, posso procurar. Olha, o que eu já vi para manipular não é assim, encarece um pouco, não sei como é que tá agora. Uhum. Isso assim, de 2 anos atrás, são os liofilizados. Então, liofilizado de morango, de framboesa, entendeu? Não são aromas artificiais, são como se fosse o liofilizado, extrato liofilizado, algo assim, sabe? Das frutas.
Deve ser de alto Então, custo, né, Meriane? exato. Isso eu tomei conhecimento quando eu fui manipular um ferro quelado para o meu filho. E aí me ofereceram e foi o ferro quelado foi para R$ 300. Então, assim, é o que eu conheço, tá? Eu não sou do ramo da manipulação, mas isso foi experiência de comprar, sabe? Uhum. Ah, ótimo, obrigada. Ô, Larissa, mas você pensa assim de colocar em qual formulação? Não, não, é que no nosso formulário lá, do curso, eles citam só esse tipo, eles citam óleo essencial e cadê o extrato fluido de alcaçuz. Uhum. E aí eu fiquei, depois que ela falou, me chamou muita atenção, e justamente assim, eu fiquei na dúvida, caramba, qual será os outros, né, que tenham, que possa substituí-los? É, Que só foi citado esses dois tipos lá. é. A gente Mas utiliza, eu vou dar uma pesquisada amanhã. a gente usa muito os óleos essenciais, esses são assim, os que a gente mais utiliza, mas aí seria para cremes, essas coisas assim, formulações. Não para uso oral, né, no Isso, caso. não para uso oral. Porque para uso Isso. oral, a gente segue muito aquelas formulações que estão descritas em algum compêndio, entendeu? Em algum compêndio oficial, porque são medicamentos, entendeu? E nem os de uso tópico, na nossa experiência, a gente não usa nenhum tipo de flavorizante, nada disso. Larise, foi Larise que perguntou, né? Sim. Quando a gente faz, principalmente na fitoterapia chinesa, tá? O alcaçuz, ele entra numa dosagem, assim, muito baixinha, quando se quer fazer uma harmonização de fórmula, tá? Mas é assim, é uma dosagem muito baixa, eles chamam de planta harmonizadora, porque às vezes se usa, né, na fitoterapia chinesa, 10 plantas, 15 plantas, né? Então, para ajudar a mascarar sabor quando vai fazer chá, por exemplo, infusão e tal, sabe? Então, eles chamam de planta harmonizadora. Mas, assim, é uma concentração muito baixinha e tem sempre que observar esse paciente, né, dependendo do tempo de tratamento, por conta das saponinas do alcaçuz. Então, eu não sei, assim, num xarope se teria essa necessidade, tá? De fazer uma harmonização de fórmula. É mais assim, quando se faz um chá, por exemplo, e aí eles colocam, sim, a glicirrisa. Mas Ah, nessa tá ok, meu concentração amor, bem obrigada. baixinha, tá? Perfeito, obrigada, viu? Eu estou olhando aqui no chat, o Cristiano falou, né, da utilização do guaco, que não pode ser utilizado por mais de 15 dias, principalmente infusão, realmente é por tempo curto. E a Priscila pergunta se pode substituir o guaco pela edera. Eu acredito que sim, mas isso vai depender, né? No caso, é uma prescrição, então a gente deveria, se a gente for fazer uma troca, tem que, na verdade, documentar isso, né? A gente não pode fazer uma substituição, por nossa conta, né? Mas é isso, pessoal. Tem mais alguma dúvida, assim, mais alguma contribuição que vocês trazem para a gente? Mais feedbacks? O que vocês acharam? Tá tudo bem? Vocês estão preparados para o próximo encontro? Nosso último encontro, né? Sim. Esse encontro foi muito bom, muito produtivo. Nossa, eu aprendi bastante com os parceiros em si. Isso. É bem interessante. Eu não tenho experiência na parte de fitoterápicos, não é minha área, mas é enriquecedor cada vez que a gente aprende e descobre coisas e mais coisas e vê que é um mundo realmente incrível. Uhum. Muito grata mesmo pela contribuição de todos. Nós que agradecemos, Josiel. E aqui a gente é um grupo mesmo, sabe? A gente é trocar experiências, vocês têm muita bagagem também, e a gente fica muito feliz mesmo de estar aqui com vocês, viu? Então é isso. Alguém, É bem? professora, Sim, é bem. poderia fazer essa diferenciação? Eu também não tenho experiência na área, né? Hum. Entre o dicumarol e a cumarina, e qual a que interfere com a varfarina? Seria o dicumarol. Você queria a estrutura química que você fala?
Não, não, a diferença, sim, no uso. Não entendi. A cumarina, a cumarina converte em dicumarol com a ação no fungo. Ah, sei. É isso que você está perguntando, Helena? Isso. Uhum. Entendeu? Então, a cumarina, né, com essa ação desse fungo, transforma em dicumarol. Esse dicumarol tem essa ação anticoagulante, Ah, entendi. entendeu? Uhum, era isso. Mas elas são estruturas bem diferentes, pelo que esse pesquisador colocou, elas são cumarinas, mas são estruturas muito diferentes. Uhum, porque uma leva a outra por causa do fungo, né? Sim, é o fungo, que é o mau processamento de secagem dessa folha, né, desse material vegetal, faz ter esse fungo que converte a cumarina em dicumarol. Milene, você consegue disponibilizar para a gente esse estudo desse Eu, professor? aham, eu vou Eu procurar. achei muito interessante. É isso, quando eu falei que eu estou impactada, foi Não. com isso. Então, eu não sei se tem na íntegra, eu sei que foi muito. Olha, tem parte agronômica, tem parte de estudo clínico. Não, foi um workshop assim, Nossa. excelente. Eles destrincharam as micânicas, que são as duas, né? Que tem Ele deve ter publicado, talvez, não? publicou. Ele chama Bertol, inclusive, a publicação dele a gente colocou no portal. Foi de fase 1, que ele fez uma análise de toxicidade, né? Se teria toxicidade. Ele fala dessa questão da quantidade de cumarina, dessa conversão do dicumarol, que a gente está usando Levigata e está identificado, provavelmente que a gente não pode falar que né? Mas provavelmente. Eu vou buscar isso aqui no site da Abfisa e eu compartilho com vocês. Você está no WhatsApp, Miriam? Tô sim. Eu compartilho. Ai, obrigada. Eu não sei se tem na íntegra, mas o que tiver lá, vou te falar, vale a pena. Sim, sim, sim. Vale a pena. Herbênio, essa diferença das estruturas e tal, isso tem uma aula lá no portal que é só de cumarinas lá, sabe? Uma das aulas tem cumarinas, vem tudo explicadinho lá, tá muito boa a aula. No fórum, no curso É nosso, nas né? aulas, eu chamo de apologia, mas são Isso, nas aulas. São nas isso. aulas. E tem o Ah, legal. entretenimento, né? Vou revisitá-la. Sim. E esse material que teve desse workshop, ele mostra também essas estruturas. É muito interessante o que ele traz. Muito interessante. Nossa, É uma obrigada. planta muito segura. Muito Sim, segura. sim. Isso a gente não tá botando só essa peculiaridade aí, que eu Não, mas é muito não tô segura, botando ela em sabe? xeque, não. Não, não. Mas eu digo assim, porque ela vem e é um respeito que a gente tem. Assim, todos nós, a gente tem que ter um respeito pela tradicionalidade, porque elas estão aqui por conta dos nossos ancestrais mesmo. Eles utilizavam o que tinha, né? Eles utilizavam isso. E no Nordeste, o chambá. Então, é por eles que ela está aqui, entendeu? Que elas, né? Elas estão aqui. Então, não tem que ter muita ciência em cima disso, já está confirmado. Mas é claro que a ciência tem que investigar certas coisas. E achou, estamos usando possivelmente micane leviana. Milene? Eu só fiquei com uma dúvida. Sim. Essa Aí, questão Gabriela. da interação Uhum. com os anticoagulantes, eu acho que ainda ela é possível de acontecer, mesmo não tendo a infecção do fungo, né? Porque, pelo que eu entendi, o nosso corpo ele consegue transformar a cumarina em dicumarol. Porque se a gente usa um profármaco, é porque o nosso fígado metaboliza e transforma em outra coisa. E aí, assim, eu acho que não, na minha cabeça, tipo assim, não tem como. É só em caso do fungo estar infectando e fazer essa conversão. A gente faz essa conversão. Aí, será que essa questão de não poder usar quem usa varfarina é por conta disso? Porque se a gente está usando uma planta que é a que tem maior quantidade de cumarina, porque a gente está usando uma planta que está classificada errado. Então, independente de ter ou não essa contaminação com fungo, eu entendo que tem o risco de potencializar o efeito do anticoagulante, que a gente transforma também no fígado.
Ô, Gabriela, mas é interessante porque a gente não transforma em dicumarol. O nosso organismo não transforma em outras coisas. Inclusive, transforma numa substância que ele chama, nesse estudo, que é um epóxido lá, que ele avaliou se tinha hepatotoxicidade, mas não tem. Enfim, eu não sei, assim, não consigo passar para vocês nesses termos tão técnicos que ele trouxe, mas o que eu posso dizer é que nosso organismo não faz isso produzir